Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Cristiane, eu sou professora do curso de Pedagogia, sou professora da modalidade presencial e também da modalidade EAD, Educação à Distância. Eu estou aqui para orientá-los, né, em cima da disciplina de Fundamentos das Séries Iniciais, onde a gente vai tentar fazer uma breve explicação, um breve resumo das unidades 1 e 3, tá? Sobre essa etapa da educação básica tão complexa e tão dinâmica, onde ela exige profissionais da educação proativos, dinâmicos também para poder trabalhar com essa etapa, né? Vocês ouvem também anos iniciais, né, que é a primeira etapa do ensino fundamental, porque a educação básica ela é dividida em três etapas. Ela é dividida na educação infantil, no ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil ela consiste em creches e pré-escolas, tá? Isso daí a gente vê bem detalhadamente na disciplina de Fundamentos da Educação Infantil. E agora, na disciplina de Fundamentos das Séries Iniciais, onde vocês também podem aprofundar o conhecimento de vocês buscando em fontes seguras, né? Vocês também podem ouvir anos iniciais e anos finais. O ensino fundamental, ele tem a duração de 9 anos e ele é dividido em ensino fundamental 1, que são os anos iniciais ou séries iniciais, e anos finais, né? Que é o fundamental 2. Nós, enquanto pedagogos, né, atuamos muito, é muito comum, é muito frequente a gente encontrar profissionais da educação que atuam nos anos iniciais, no Fundamental 1, normalmente são pedagogos, né? E é uma etapa muito importante porque é nela que você vai alicerçar, né, conteúdos, né, que foram vistos na educação infantil, que normalmente, né, a educação infantil ela é uma etapa em que a criança ela é estimulada, ela é conduzida, né? Nos anos iniciais, né, no ensino fundamental 1, essa criança ela vai consolidar, né, muita coisa que foi vista na educação infantil enquanto estímulo, né? Então, no ensino fundamental 1, né, a gente vê que a criança ela já está, né, num processo de desenvolvimento bem mais complexo, né, até mesmo o nível de exigência em relação ao conteúdo, às unidades temáticas, ela começa a ficar um pouco mais complexa e vai aumentando com o passar dos anos. E essa criança ela vai se distanciando, né, daquela proposta mais lúdica, aquela proposta mais dinâmica. Não que isso não possa acontecer no ensino fundamental 1, mas infelizmente o sistema ele exige que a criança ela receba mais conteúdo, que essa criança ela receba mais informação, que seja mais cobrado, que ela, né, possa ter a sua capacidade, né? Isso é uma polêmica muito grande, medida através de avaliações, né? Então, existe muita polêmica nessas minhas últimas palavras, né? Medir o conhecimento da criança, né? A criança ela vai estar madura, né? Quando você percebe que a sua coordenação motora ela chegou a uma determinada maturidade até os 10 anos, essa criança ela precisa ser estimulada em relação a tudo isso, né? Para que ela possa dar continuidade, para que ela possa dar prosseguimento, né, às outras etapas da educação básica. Bom, como eu falei para vocês, o ensino fundamental 1
né, ela começa, né, essa etapa começa com uma parte muito importante, que no caso é a consolidação do alfabetização e do letramento, né? A criança, a partir do momento que ela é inserida nesse meio, né, por mais que esse meio social que ela vive é só aquela família, mas ela está introduzida num ambiente onde ela interage com outras pessoas. Essa criança, ela já está fazendo parte de um mundo do processo alfabetizador, né? Onde o adulto conta a história para ela, ela vai começar a assimilar aquele processo, né, da leitura, ela interpreta através das imagens, né? Ela começa a entender que aquilo é um livro, que ela vai observar o mais experiente, o mais velho, a criança, né, mais experiente, mais velho, o adulto, ela vai reproduzir o que o adulto faz, né? Ela vai começar a observar que a criança ela faz, que o adulto faz uma carta, ele escreve, aí ela vai ao médico, essa criança percebe que ela vai brincar de médico e faz aquilo, quando ela foi para uma consulta, ela reproduz aquilo que ela viu. Então a criança, a gente percebe que com essa interação com o meio, que é muito importante, né? O teórico da unidade 1 da apostila do e-book de vocês, que no caso fala sobre o Piaget e o Vygotsky, que são dois teóricos que explicam muito a respeito do funcionamento da mente da criança, do desenvolvimento da criança, né? O Vygotsky, ele afirma categoricamente a importância dessa criança, né, interagir com os seus pares, interagir com os mais experientes, com os outros adultos, para que ela possa assimilar aquilo que eles podem oferecer, né, para que ela se desenvolva. Da mesma forma, o Vygotsky, ele acredita na construção do desenvolvimento intelectual, né, do cognitivo da criança, onde ela recebe aquele conteúdo, recebe aquele aprendizado, né? O organismo passa por um momento de equilibração, porque houve uma mudança de comportamento, e daí essa criança assimilou e acomodou, estando preparada para uma nova etapa. Então, quanto mais essa criança ela é estimulada, independentemente de qual seja a fase, a criança ela precisa ser estimulada, né? Nós precisamos entender que quando nós estamos passando por um processo de aprendizagem, isso não quer dizer que somente vai acontecer na etapa de quando se é criança, mas sim até onde a gente puder extrair toda e qualquer possibilidade de aprender, né? Então, como eu sempre digo, eu sempre utilizo essa expressão, e você vai escutar muitos professores repetirem: a educação é um processo, a aprendizagem é um processo. E essas crianças, principalmente nessa etapa, né, que estão passando pelo processo de alfabetização e letramento, né, como eu utilizei a palavra processo, elas estão sendo necessárias, né? Essas crianças, no caso, é necessário que ela seja estimulada, né? Ela não vai aprender no primeiro momento, justamente porque vai haver assimilação, né? Vai haver acomodação, vai haver essa interação do professor para com essa criança. Ela vai começar a entender como é que esse processo se dá, como é que esse processo se forma, né? Você acreditar que ela vai aprender no primeiro momento, isso é uma ilusão. A criança, ela vai precisar de metodologias apropriadas, ela vai precisar de mediações, ela vai precisar de uma técnica que esteja voltada para a sua necessidade. E isso cabe ao professor entender como é que tudo isso se dá, tá certo? Então, nós estamos numa época, graças a Deus, né? Foi um processo muito longo. Na década de 30, nós passamos por uma revolução que foi da Escola Nova, em que consistia, né,
uma mudança de perfil totalmente do educador, onde até esse movimento, né, depois começou a ter uma mudança de comportamento. Então, se acreditava que o conhecimento deveria estar centrado na mão do professor, só ele era o detentor do conhecimento, o aluno era aquele ser passivo que teria que ficar quietinho, parado e só aprendendo, e que se ele não aprendesse, ele deveria procurar uma forma para poder aprender, porque o professor já tinha passado o conteúdo ali, já dali por diante já era problema do aluno. Então, aí tivemos uma grande influência da psicologia, e a psicologia começou a perceber que dava, enquanto ciência e como ciência, dava para contribuir com a educação. A educação como processo, ela abrange outras ciências, né? Outras ciências também contribuem para que esse tão complexo processo aconteça. No caso, a psicologia, a sociologia, a antropologia, a filosofia são ciências que estão interagindo para que esse processo aconteça. Então, a psicologia surgiu, temos um pensador muito forte que também trouxe contribuições para o desenvolvimento, que no caso é o Henry Wallon, né? Ele acredita, né? Ele defende em suas pesquisas que quando existe a empatia, o afeto, quando existe toda uma relação de educador e educando, né? Essa criança ela tem uma grande possibilidade em se desenvolver. E tudo isso é necessário, gente, que esse professor ele seja uma pessoa que esteja sempre em busca, que esteja pesquisando, que esteja estudando, né, que ele possa se debruçar em cima de todo esse material que é oferecido para ele. Então, a psicologia ela começou a trazer essas contribuições e o professor começou a ter reflexões. Como o meu maior objetivo é o meu aluno, né? Então esse meu aluno, eu preciso entender como é que se dá o processo de aprendizagem dele, tá certo? E aí, a gente tem mais adiante no material de vocês, né? Temos a questão da importância de nós entendermos como é que se dá todo esse processo, né? E é mais importante ainda você entender que etapas não podem ser queimadas. E é necessário eu entender como se dá o processo de inteligência, de desenvolvimento da inteligência da criança de uma idade para outra. E mais ainda, o conselho que eu dou para vocês, conheça seu aluno, conheça como se realiza um plano de aula, um planejamento, conheça a unidade temática que você vai estudar, porque como nós estamos falando de algo tão delicado que é a criança ela sofre, todos nós passamos por influências exteriores, né? O exterior ele chega, né, a ser positivo ou negativo, né? Existe a motivação, né? A gente sabe disso. Existe a motivação extrínseca, que é a que está fora, e existe a motivação intrínseca, que é aquela que está dentro da gente. Muitas vezes, né, a criança ela precisa dessa motivação extrínseca. Ela precisa se sentir motivada de fora para dentro. Precisa ser algo contagiante. E se um professor ele não prepara sua aula, se o professor ele não prepara seu conteúdo, se o professor ele não conhece esse conteúdo, não conhece como que se dá esse planejamento dessa aula, ele vai improvisar. E na hora que ele vai improvisar, a aula vai se tornar cansativa, vai se tornar, né, aquela coisa enfadonha, vai se tornar aquela coisa sem muito prazer. Por quê? Porque você vai estar concorrendo com as tecnologias que passam a ser bem mais interessante, com a hora do pátio que vai estar prestes a acontecer, você não vai conseguir manter o foco dessa criança se você não estiver preparado para enfrentá-la. E saibam que a criança, né, quem sabe, todo mundo que tem criança próxima, que já viu, né, quem está em sala de aula sabe do que eu estou falando. Que a criança ela é muito dinâmica, ela é muito ativa, e se você não conseguir
e consequentemente, né, a atenção dela vai toda embora. E se você não tiver uma estratégia para mantê-la concentrada, mantê-la, né, ali naquele momento para que os seus objetivos eles sejam contemplados, né, você vai perder totalmente o seu objetivo, você vai se sentir desestimulado, você vai se sentir muito decepcionado, porque aquilo que você planejou, aquilo não aconteceu, tá certo? E aí, continuando, a gente tem a questão da interação social, que é comentado na página 10, a importância, eu inclusive já comentei com vocês, né? Esse estímulo vai cada vez mais, né? Possibilitando a criança, né, dela desenvolver o seu aprendizado, né? Ela vai trabalhar suas frustrações, a criança ela vai aprimorar o seu vocabulário. Quanto mais influência ela tiver, mais possibilidade dela enriquecer o seu repertório verbal. A criança ela vai observando, ela é muito observadora. Durante muitos anos se acreditava que a criança ela só tinha uma capacidade intelectual quando ela começava a usar a memória. E se você for fazer uma análise aí de quando você era criança, quando você era pequeno, você só se lembrava de alguns fatos, de alguns momentos dos 4 para 5 anos. E durante muitos anos, até o século XVIII, XIX, eles acreditavam que a criança só desenvolvia a inteligência depois disso. Então, essa primeira etapa da educação infantil, que até os 4 anos, mais ou menos, essa criança ela não fazia outra coisa, a não ser em outras palavras. Isso é uma interpretação minha. Ela só existia, ela não fazia outra coisa. Quando passava a ter o uso da memória, né, ela começava a fazer esse resgate, né, daquilo que ela tinha vivenciado e falava, externava aquilo, essa criança ela já começava a desenvolver a sua inteligência e já estava apta para ser alfabetizada, porque para que a alfabetização acontecesse era necessário o quê? Era necessário o uso da memorização. Só que, graças a Deus, muitos teóricos, inclusive o Piaget e suas discípulas, que no caso é Emília Ferreiro, Ana Teberoski, temos a Magda Soares, elas, diante das suas pesquisas, elas comprovaram que o uso da tecnologia, da leitura e da escrita se dá a partir do momento que essa criança começa a interagir com o meio em que ela está inserida. Então, tem as etapas de alfabetização segundo a visão construtivista, que é uma visão que realmente faz sentido. Se você for observar, essa criança pequenininha, ela vai manusear um livro, logo em seguida ela vai fazer a contação de histórias segundo as imagens que ela tá observando, ou ela vai reproduzir aquilo que o adulto contou para ela, mas da forma dela, né? Logo em seguida ela vai fazer uma cartinha, por exemplo, e ela faz uma cartinha com a gente vulgarmente chama de garranchos, mas pedagogicamente nós chamamos de garatujas, né? Ela vai escrevendo, né? Essa criança ela é capaz de fazer a leitura dessa suposta cartinha, né? Então, são situações em que esse processo de alfabetização ele já acontece. Infelizmente, durante muitos anos se acreditou e ainda se acredita que a alfabetização ela se dá em um ano específico, que era a antiga alfabetização, que hoje é o primeiro ano do ensino fundamental 1. E isso não é uma verdade. Depois, a alfabetização e o letramento eles devem caminhar juntos, né? Isso é um assunto que está dentro da disciplina de alfabetização e letramento, né? Então, eu só vou dar uma explicaçãozinha aqui para vocês, porque está dentro do ensino fundamental 1. A alfabetização e letramento devem caminhar juntos, tá certo? São duas ações em que eu alfabetizo e eu vou letrá-la. O que acontece no letramento? É quando eu passo a entender o que aquele texto, aquela mensagem que foi passada, eu consigo, enquanto cidadão, participar da mensagem que ele está querendo passar para mim.
né? Então, nós precisamos fazer com que os nossos alunos eles consigam não só fazer a decodificação das letras, né, dos grafemas, dos fonemas, entender, né, mas que eles também possam, que eles possam, né, entender o que é que está sendo passado para eles, tá certo? Bom, aí temos, né, a questão da função da fala, né, que a fala ela é muito importante para que possa ser aumentado o repertório dessa criança, essa criança ela possa interagir com um ser social, ele enquanto, né, aluno, ele traz consigo, né, valores morais, éticos, porque ele vem no caso da sua família, ele vem de um ambiente que já se prega para ela, já se passa para ela a importância dela interagir enquanto um ser social. Ele traz consigo, né, quando ele começa a ir para a escola, ele traz consigo a sua história de vida, né? Por quê? Porque ele, antes de entrar em sala de aula, ele já vivia em sociedade, né? Que no caso é a sua família, tá certo? E aí vocês, quando aparecer alguma dúvida, né, vocês devem procurar o tutor de vocês e que vocês possam, né, interagir com o tutor, né, participar das atividades que vocês vão encontrar no AVA, tá certo? É importante também deixar bem claro, né, que há necessidade de complementar o que vocês estão vendo, né? Vocês irem em busca, porque é um tema tão gostoso, tão assim, tão real, tão próximo, né? Você pode fazer essa consulta em materiais seguros. Os materiais que são postados no ambiente virtual de aprendizagem são materiais feitos por profissionais que estão todos capacitados. Então, por favor, toma cuidado quando vocês forem complementar alguma atividade ou o conhecimento de vocês. Nessa unidade 1, você vai ver muito sobre sobre Vygotsky, que ele veio da Rússia, né, e ele acredita na questão da sociedade, né, na formação, né, o meio social e a construção do conhecimento segundo Piaget. E aí eu queria que você visse, né, quais são os pontos positivos e negativos. Faz aí a pesquisa, né, procura, consulta quais são os pontos, né, que eles podem estabelecer, pode ser estabelecido entre eles um conhecimento, né, em comum e quais seriam as divergências, né, o que seria que a gente poderia ter, né, para poder pontuar como pontos divergentes, tá certo? Bom, a gente vai ficando por aqui. Vocês podem ir cada vez mais, né, encontrando muito mais informação, muito mais pontos importantes na medida do que vocês vão fazendo a leitura do material de vocês, tá certo? Eu vou ficando por aqui e a gente vai já entrar com a unidade 3, tá certo? Dando continuidade, pessoal, em relação à nossa disciplina de Fundamentos dos Anos Iniciais ou Séries Iniciais. Na unidade 3, nós temos aqui o conceito, a natureza e a especificidade do ensino fundamental. O ensino fundamental, como eu falei para vocês, ele tem a duração de 9 anos e ele vai contemplar a idade do aluno de 6 a 14 anos. Ele tem 9 anos de duração, né? E essas crianças, elas todos têm um direito, né? Um dever ser oferecido na rede pública de ensino, né? Onde tem o Plano Nacional de Educação, você vai encontrar isso logo no início da unidade, né? Onde ela discorria sobre a implantação, né, progressiva do ensino de 9 anos, acreditando assim que as crianças estando na escola, desde cedo elas teriam maiores oportunidades de aprendizagem e se manteriam na escola por muito tempo.
alcançando assim níveis de escolaridade. Temos a LDB, né, que é, no caso, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, onde ela, em 23 de março, no artigo 23, ela dá abertura para a organização do ensino fundamental, abre a criatividade e também a flexibilização, né, da escolha por séries, ciclos ou períodos, de acordo com cada região, né, onde esse ensino ele possa acontecer com qualidade, tá certo? Aí, com a implementação, né, com essa nova quantidade de anos que é oferecido na educação básica, no ensino fundamental, porque o que tinha acontecido? Tirou-se a nomenclatura alfabetização, porque, como eu já tinha falado para vocês, o processo de alfabetização se dá a partir do momento que essa criança está inserida nessa sociedade, né? E aí disse, não, a alfabetização não acontece só durante um ano, e sim é um processo, né? E aí trouxe o primeiro ano para a antiga alfabetização e a educação infantil ficou do infantil 1 ao infantil 5, né? E aí aumentou os 9 anos de ensino fundamental, tá certo? E de acordo com as diretrizes curriculares nacionais, no que se diz ao processo de alfabetização no artigo 30, né, que os 3 anos iniciais já, e segundo a BNCC, diminuiu, né? Aqui tá falando que são 3 anos, mas segundo a BNCC são 2 anos, tá certo? E porque ia até o terceiro ano do Fundamental 1, né? E agora diminuiu até o segundo ano. Inclusive, eu até peço para que vocês façam essa consulta, né? E acrescentem essa informação no material de vocês. Isso segundo as diretrizes curriculares nacionais. Só que a BNCC, como é um material mais recente, tem uma modificação aí, tá bom? Aí ela diz, né, que deve ser assegurado a alfabetização e letramento, né, o desenvolvimento de formas de expressão, né, incluindo o aprendizado da língua portuguesa, da literatura, a música, a educação física, a matemática, a ciência e a geografia. Inclusive, você também pode, né, fazer toda essa consulta junto com a LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica. Você pode consultar também, né, com as diretrizes curriculares nacionais e a BNCC. Lembrando que você vai ter essa modificação aí. Ela aqui diz que são os 3 primeiros anos, primeiro, segundo e o terceiro ano do Fundamental 1, só que a BNCC ela diminuiu até o segundo ano. A escola deve promover e ela tem um prazo para poder se organizar e fazer essas adequações. Você pode fazer a consulta e ter esse material, porque ele é disponível em PDF. Tá certo? E aí tem os princípios norteadores, que são os valores éticos, onde deve se pregar a justiça, a solidariedade, a liberdade, a autonomia, o apreço pelo respeito, né, da pessoa, do compromisso, da promoção, do bem de todos, né? Tem os políticos, né, os princípios políticos de conhecimento dos direitos e deveres, tá? Do que ela no que se diz respeito ao bem comum, tá? A questão de você respeitar não só a si, mas também ao próximo, os valores éticos, onde você vai motivar a criança a ter esse cultivo, né, da sensibilidade, juntamente com o da racionalidade, o enriquecimento de formas de expressão, do exercício da criatividade. Então, os alunos do ensino fundamental, né, são crianças e adolescentes de faixa etária cujo desenvolvimento está marcado por interesses próprios, relacionados aos aspectos físicos, né, emocionais, sociais e cognitivos, tá certo? E essa constante interação. Os alunos são sujeitos históricos, como eu já falei para vocês, eles trazem consigo a sua história, seus valores, as suas características de desenvolvimento estão muito relacionadas com o seu próprio modo de ver a vida em múltiplas experiências culturais e sociais.
aqui está na página 50 da unidade 3, e que você já pode, né, fazer quando você for fazer a leitura, você vai lembrar de toda essa conversa que nós tivemos em relação a esse conteúdo, tá certo? E aí, como ele foi ampliado, né, para 9 anos, ele exige uma proposta própria, ela deve envolver não só os professores, a comunidade escolar, né, mas todos os docentes, os discentes, né, portanto, requer um currículo novo. Não pode ter uma improvisação ou arrastar aquele currículo antigo. Se bem que na grande maioria das escolas, com essa mudança que já faz um tempo, tudo já se acomodou a essa nova etapa, né, dessa duração de 9 anos, tá certo? Você vai encontrar na LDB, né, o currículo do ensino fundamental, lembrando que nós estamos vendo a primeira etapa do fundamental, que no caso é o 1, né, onde essa criança ela vai ter o ensino da matemática, o ensino da língua portuguesa, né, das ciências da natureza e das ciências humanas, tá certo? E nós temos também, né, a questão do trabalho pedagógico, que você também vai encontrar na unidade 3, né? Normalmente o professor ele é polivalente, ele trabalha, né, no contexto de atendimento às especificidades das etapas de escolarização dos educandos, né, ele vai estar, né, fazendo um trabalho de articulação, agrupando suas funções, né, com uma ou mais outra disciplina, né, ele vai trabalhar a interação, né, ele vai trabalhar a questão da relação entre professor e aluno, e é necessário, mais uma vez, que eu venho aqui ressaltar a importância de se conhecer, né, o aluno com que você vai ficar ali, aquele que você vai trabalhar, né, saber quais são as suas dificuldades, os seus anseios, né, até mesmo para que você possa ter um bom desempenho dentro da sua sala de aula. É necessário que você conheça, né, a sua unidade que você está trabalhando, que você saiba aquilo que você está ministrando, né, você saber que esse processo de alfabetização é um trabalho, né, em que é algo que deve ter um olhar de forma bem particular, porque é necessário ter, além da formação, ter a empatia, né, ter uma visão bem ampla do que é ser o professor, do que é ser o educando, né? E esse exercício profissional na docência nos anos iniciais, gente, envolve uma compreensão sobre a função social da escola, né? O que é que você entende por isso? Tá? O que é que isso possa vir a representar para você? Você acha que tem alguma relação, né, com a sociedade e as peculiaridades para se formar, né? Se promover essa inserção dos sujeitos de uma cultura escrita, né, de diferentes linguagens. Você acha que isso realmente deve acontecer? Ou você vai entrar em sala de aula, vai dar seu conteúdo e vai embora, né? Então, você tem que saber qual vai ser esse direcionamento, qual vai ser esse posicionamento que você vai querer adotar, né? Aí temos aqui também, né, sempre se fala a questão da construção do conhecimento, né? Você construir, dar oportunidade de acesso, já que a escola é esse ambiente, né, em que promove toda essa possibilidade de você saber quais são os seus direitos e seus deveres, qual é o seu papel mediante isso, né? É permitir que essa prática educativa ela seja de qualidade, né? Onde a criança vai estabelecer uma conexão com esse desenvolvimento não só social, mas intelectual, né? Em que ela vai amadurecendo sob a influência do meio, né? Sobre as oportunidades que você pode oferecer. E aí eu lanço a reflexão, você enquanto, né, um grande influenciador, né, desse conhecimento. Você tem sido esse articulador, você tem sido, né,
essa pessoa que tem proporcionado isso aos seus alunos, né? Porque a criança, quando ela entra no ensino fundamental, é preciso que seja refletido a seguinte coisa, né? Que ela precisa aprender, ela precisa ser direcionada, né? As escolas, elas devem selecionar, devem organizar os conteúdos e o professor vai ser esse mediador, né? É nesse espaço que a criança vai construir o seu conhecimento acadêmico, né? A sua vivência social, a convivência democrática, né? E também a apropriação, a construção, a divulgação desses saberes, né? Como também a transformação de condição de vida, né? Dessas crianças que a frequentam, no caso a educação formal, no caso a escola, né? Ela deve proporcionar, né, um ambiente saudável para que ele possa aprender, tá certo? Mais uma vez eu venho aqui e ressalto a necessidade de vocês cumprirem com as datas, com as atividades que são propostas e também vocês podem enriquecer, né, com uns questionários que contém dentro do e-book. Você vai lá, você consulta, você pode e complementar com mais outra fonte de pesquisa, tá certo? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê até a próxima.